Dando sequência às nossas ferramentas de seleção, outra ferramenta que eu utilizo muito aqui no Photoshop é a ferramenta de seleção manual e de seleção poligonal. Vou trazer aqui essa imagem que também vai estar no link da aula, certo? É uma imagem que tem uma resolução alta, ó, é 17 centímetros de largura por 19 de altura, é a resolução de 300 pixels por polegada, ok? Se eu der o zoom, é uma imagem que já foi alterada por alguém, né? É uma imagem de um banco de imagens. Se eu der o zoom aqui, por isso que ela está com fundo branco. Se eu der o zoom, eu vou ver que ela tem uma separação legal, já do branco do fundo para os elementos. Mas ela tem alguns brancos aqui, ó, que podem causar na minha seleção, ou melhor, na hora que eu selecionar com a varinha mágica, vou tentar aqui com a mesma tolerância, uma tolerância de 20. Pode ser que entre, né, dentro do elemento. Vou dar um zoom agora aqui para ver, ó. Ou não, nesse caso aqui até não entrou, ó. Com a minha tolerância, ela continua ainda fazendo um recorte legal. Com a varinha mágica não pegou aqui dentro, ó, eu vou utilizar de novo a ferramenta varinha mágica, atalho letra W. Eu vou acrescentar aqui uma seleção, segurando o Shift, ó, e dando um cliquezinho. Selecionar a parte de dentro também. Eu vou tirar aqui na camada, aqui no nosso painel de camadas, eu vou tirar o cadeadinho para mim fazer a parte de delete ali, né, de apagar o fundo, ó. Agora eu vou fazer algumas correções. Criei uma camada nova, certo? Tem esse conezinho aqui embaixo, né, da barra de painel aqui de criar uma camada nova. Vou pintar de uma cor que dê um contraste legal com o meu elemento. Vou puxar a camada aqui para baixo, baldinho de tinta, dá um clique, ó, e aqui a gente vê algumas coisas em branco, certo? Essa linhazinha aqui, ó, eu não gosto que fique assim dessa forma. Depois no final a gente vai corrigir. Então, vamos lá. Utilizando agora, para a primeira parte aqui eu utilizei a varinha mágica, né, que foi bem rápido. E para a segunda parte eu vou utilizar uma ferramenta ou de laço poligonal. Vou estar utilizando agora a ferramenta de laço poligonal. Por que eu vou querer aqui, certo? Eu vou querer os dois elementos maiores, eu vou querer as duas folhas. Eu não vou querer essa folha dobrada, nem essa outra folha aqui dobrada pequenininha também, nem os galhos. Eu vou querer só as duas folhas, ok? Então eu vou clicar, começar a minha seleção, fazendo uma seleção bem grande. Por quê? Eu não preciso fazer uma seleção muito rente, porque aqui já não tem mais fundo. Então, o único lugar que eu tenho que fazer uma seleção bem próximo para poder recortar depois é aqui, ó. Então, aqui eu me aproximo, dou um zoom. Eu vou tirar essa parte marrom aqui, ó. Vou fazer a seleção aqui desta forma, ó. Vou aumentar meu zoom novamente. Já vou aproveitar essa seleção aqui e vou dar mais um zoom e vou fechar aqui a minha seleção. Fechei, certo? Agora eu vou deletar, ó. Apaguei a parte dos galhos, certo?
tirar o hibisco daqui que eu vou utilizar depois só. Então, apaguei agora a parte dos galhos. Agora eu vou continuar com a minha seleção. Vou tentar utilizar o laço poligonal novamente. Vou aproximar aqui dando zoom. A seleção com as ferramentas mais novas do Photoshop ficaram muito mais fáceis, tá? Mas tem algumas seleções que, no caso, que nem aqui, ó, que eu preciso pegar um elemento, isso geralmente se faz manualmente, tá? Não se faz com uma ferramenta de inteligência artificial ou alguma coisa assim dentro do Photoshop, tá? A gente tem que fazer uma seleção meio que manual, ó. Deletei. E agora aqui também. Por que eu gosto da ferramenta de seleção poligonal? Porque ela é uma ferramenta bem simples de utilizar. Você não precisa saber, né, de técnicas, né, como a ferramenta caneta precisa saber, né? Tem que ter uma desenvoltura um pouco maior. A ferramenta de seleção poligonal, de seleção manual, elas são muito mais fáceis de aprender. E a gente consegue o mesmo resultado também, ok? Opa. Fechei minha seleção. Então, está aqui, ó, dois elementos, né? Que muitas vezes a gente acha que não daria para escolher ou para selecionar eles, mas eu selecionei os dois, ó. Agora com a ferramenta poligonal mesmo, de novo, vou fazer uma seleção bem grande aqui. Selecionei a folha do lado esquerdo e vou fazer uma camada via corte. Camada via corte, o comando é Shift Ctrl J. Transformei aquela camada ali de folhas em duas camadas, ok? Agora sim, eu vou utilizar uma outra ferramenta. Vou deixar essa folha aqui no meio. Eu não gosto dessa linha branca aqui que fica em volta quando a gente faz uma seleção com a varinha mágica. Então vou fazer o seguinte, para eliminar essa seleção ali, ou melhor, para eliminar essa linha branca que está em volta da minha folha, vou fazer o seguinte, vou segurar o Ctrl, vou vir aqui em cima da imagem da minha folha, na camada correta, né? Cliquei nela, carreguei a seleção. Ó, tá selecionada, tudo pontilhando ali. Eu vou vir aqui na barra de menus em cima do meu Photoshop, vou escolher a opção aqui, selecionar, modificar e contrair, ok? Vou contrair para 1 pixel apenas. O que vai acontecer aqui? Ele vai contrair minha seleção uniformemente, tá? Para 1 pixel a menos. E eu acho que já vou conseguir o resultado que eu quero, que é tirar aquela linha branca que está em volta da minha folha. Dei OK. Vai aproximar, ó, a princípio a minha seleção já diminuiu 1 pixel. Tem duas opções aqui para apagar essa linha branca. Ou eu faço Shift Ctrl I, que vai selecionar inverso, né? Shift Ctrl I, dou um Delete. Deu uma apagada, ficou alguma coisinha ali ainda. Deixa eu voltar aqui. Vou de novo lá, vou carregar de novo a seleção. Vou selecionar e vou modificar, contrair para 2 pixels. 2 pixels já entra um pouquinho na folha. Vamos ver se vai dar certo. E a outra opção que eu tenho aqui é
de dar um Ctrl J ou um Shift Ctrl J, que é uma camada via corte. Ó, fica mais fácil de visualizar. Essa linha que tinha branca ao redor da minha folha saiu. Ó. Questão visual, né, e questão de ficar um pouco mais real, melhora muito, ok? Da mesma forma, eu vou fazer com a folha do lado esquerdo. Eu vou vir com o meu mouse em cima da minha imagem, da camada, dou um Ctrl, aparece o quadriculadinho em cima, dou o íconezinho, né? Dou um clique, carregou a seleção da minha imagem. Eu vou na barra de menus lá em cima em Select ou Selecionar, Modify ou Modificar e Contract, que é contrair. 2 pixels por polegada, vai diminuir a minha seleção ali. Uniformemente para em 2 pixels, certo? E dou um Ctrl J. Ou um Ctrl, desculpa, eu vou voltar aqui. Vou dar um Shift Ctrl J. Ó, a gente vê aqui o resultado, ó. De 2 pixels. E está pronto a minha segunda seleção. Vou desabilitar uma camada, vou deixar uma habilitada, vou tirar esse fundo fora, porque eu já vi que está tudo certo, né? Vou salvar como uma imagem PNG. Folha 001, salvei em PNG. Agora eu vou salvar a folha 002. Vou centralizar ela aqui. Não precisava centralizar, mas vou centralizar para deixar bonitinho. Salvar como? Salvar em PNG. Folha 02. E ok. Então está pronta a minha segunda seleção. Eu utilizei aqui, né, a ferramenta de laço poligonal e a varinha mágica.